Boa noite a todos. Hoje nós estamos fazendo esse evangelho um pouco diferente, porque pelo momento em que estamos vivendo, ainda não temos pessoas para frequentar a casa. Mas como a casa não pode parar, porque não somos só nós encarnados que fazemos parte desta casa, digamos assim. Aqui tem mentores, tem espíritos sendo atendidos. Então, hoje, mais do que nunca, é para essas pessoas que nós estamos fazendo a leitura de alguma coisa, de um livro que se chama o livro se chama O Pão Diário. Mas hoje nós vamos ler um pedacinho aqui de uma das páginas desse livro que se chama Até o Fim. E ele nos dá uma ideia de o quanto podemos melhorar a nossa atuação pela vida. E são informações importantes que nós vamos passar para todos vocês hoje aqui. Antes, porém, em toda reunião espírita, nós temos que fazer uma prece antes de começar. Então, nós vamos fazer uma prece e depois passamos a falar sobre o livro. Senhor Jesus, muito obrigado por nos trazer a esta casa neste dia. Estamos aqui reunidos em Teu nome e queremos pedir as Suas graças para que possamos cada vez mais estarmos sintonizados contigo, através da prece, mas muito mais através da ação em si. O que nós estamos fazendo é uma caridade, porque estamos passando instruções espirituais a todos. E esta é uma forma muito significante para todos nós. Nós queremos agradecer os mentores desta casa, os mentores de cada um de nós, os anjos que aqui trabalham, e em nome dessas entidades queremos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Então, como na abertura eu estava dizendo, esse livro é O Pão Diário. Nós vamos ler um pedaço de uma das suas lições, das suas folhas, que é Até o Fim. Nos dá uma ideia de como teríamos que ser para sermos cristãos na acepção da palavra. Mas como sabemos, no nosso nível espiritual de agora, nós estamos um pouco longe de cristãos absolutos, né? Por isso, o pão diário, eu poderia aplicar uma metáfora, o pão espiritual e o pão material. E nós estamos muito mais do lado do pão material do que do pão espiritual. E é aqui que nós vamos ter uma ideia
para que a gente possa se aproximar cada vez mais do pão espiritual. Ele diz assim: até que ponto, ele diz amamos, mas eu digo gostamos. Até que ponto gostamos das pessoas? Até que ponto, até um ponto em que ainda correspondam às nossas expectativas? Então vou repetir. Até que ponto nós gostamos das pessoas? Até um ponto em que ainda correspondam às nossas expectativas? Quanto elas valem para nós? Será que a nossa amizade por alguém com quem estamos falando, ou com quem estamos falando de Jesus, continua a mesma quando a pessoa decididamente não quer nada com Deus? Pelo menos não dentro dos nossos moldes, estamos dispostos a amar aqueles que constantemente cometem os mesmos erros? Imagine o que teria acontecido com Pedro se Jesus se tivesse cansado dele. Estaria perdido. Pedro era imaturo, presunçoso, inoportuno, falava muito e fazia pouco, dizendo-se pronto para morrer por Cristo, mas negou conhecê-lo diante de pessoas pouco ameaçadoras. Pedro é um protótipo do amigo que nos decepciona a ponto de dizermos, chega. Mas Jesus foi além. Tomou até o fim, o amou até o fim, amou mais do que Pedro o amava. E mesmo assim, insistiu para que ele o seguisse. Então, nesse ponto, o que quer nos dizer essa lição? Eu tenho dito quase sempre, isso se torna até recorrente, às vezes a gente não gosta nem de falar dessa maneira, mas, como eu disse, o nosso nível espiritual ainda está imaturo. Nós somos imaturos, muito imaturos. E as pessoas com quem nós convivemos, ela nos faz, por vezes, querer desistir de tudo. E muitos desistem. Mas as lições que nos chegam através dos nossos mensageiros espirituais dizem que nós precisamos persistir, porque tudo começa na nossa casa, com os nossos parentes, que são difíceis às vezes, e quase sempre, difíceis. E nós temos uma missão. Se nós estamos um pouquinho à frente na evolução da consciência no bem, é por isso que nós estamos com eles, porque eles nos ensinam e nós ensinamos a eles. Então, essa lição traz mais ou menos uma ideia de quão importante é a convivência com a nossa família e tentando sempre a aproximação, a harmonia, o entendimento. Essas são as virtudes a serem adquiridas, porque defeitos nós temos muitos. Eu faria agora, como eu disse no princípio, uma metáfora sobre o pão espiritual e o pão material. As pessoas que estão nesse patamar de evolução, que precisam ainda de convivência familiar, de convivência de trabalho, de convivência de amigos, elas estão muito perto do pão material e um pouco longe do pão espiritual. As nossas encarnações subsequentes, elas nos levam à aproximação do pão espiritual através das vivências, porque nós vamos aprendendo a ter as virtudes,
e as virtudes é que nos aproxima do pão espiritual. Isso não quer dizer que muitos que têm a mesa farta não tenham a proximidade com o pão espiritual. Porque todos precisamos do pão material. Porque eles que nos alimentam, ele que dá vida ao veículo do espírito, que é o nosso corpo. E a nossa alimentação saudável, farta, por que não dizer, é que nos leva a dar cabo da missão espiritual a quem Deus nos confiou. Não é? Então, pensando assim, o que nos leva a ser diferente quando temos a mesa farta, mas não conhecemos a vida espiritual ou o pão espiritual? É o conhecimento, é a frequência nas casas de orações. Quando nós temos o conhecimento das leis divinas, isso faz com que a nossa consciência se convirja para aquele lado. E a frequência nas casas espíritas nos traz o trabalho mental feito pelos mentores, que nos faz fixar mais as leis de Deus para que nós possamos segui-la mais de perto possível, o mais perto possível. Então é isso que nos aproxima do pão espiritual. Quando vamos a um templo, cada um no seu templo, evidentemente, mas como quase todos nós espíritas viemos da religião católica, a gente pode falar mais de perto desta igreja que já frequentamos. Então, quando nós vamos a um templo, agora na igreja, a gente sente uma distância um pouco diferente daquilo que nós fazemos aqui na casa espírita. Porque eles estão muito mais afeitos à Bíblia. E a Bíblia, como todo mundo sabe, ela não nos dá as informações, às vezes, entendíveis que a gente tem aqui, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, e a gente vê muito, durante a missa, digamos assim, que uma das coisas em que são muito ditas naquele culto, é a caridade. Isso nós fazemos aqui também. Mas só falam de caridade. Não falam muito que a pessoa tem que se cuidar diariamente, tem que conhecer, tem que praticar. Falam muito mais da caridade, ficam muito nas parábolas de Cristo. O que para alguns pode ser um caminho, mas para outros é uma rotina de frequenta, vai para casa e continua na mesma coisa. Então, tem alguma coisa faltando aí. Enquanto que a nossa casa, as casas espíritas, de uma maneira geral, tende a enfatizar a necessidade da pessoa conhecer e praticar. Porque a teoria sem a prática pouco vale. Não é verdade? Então, o que nós fazemos aqui é isso. Fazemos a palestra espírita baseada no Evangelho, e a única coisa em que a gente pode recomendar é essa que sempre falamos: é trocar os defeitos pelas virtudes e praticar. Enquanto isso não for feito, nós estamos sempre indo e vindo nas encarnações subsequentes, como eu disse,
e sempre na mesma, porque toda vez em que a gente faz as coisas sem o conhecimento, a gente está plantando mais coisas ruins para colher no futuro. O nosso futuro, todo mundo sabe, a felicidade é uma coisa que Deus recomenda para todos os espíritos encarnados na Terra. Deus quer a nossa felicidade, mas a gente, quando vem para cá, se envolve com a materialidade de uma forma em que nós esquecemos que existe o pão espiritual. E a gente fica muito apego ou apegado às coisas materiais. Então nós damos toda a nossa atenção para o ter, quando Deus quer que nós sejamos ou conheçamos o ser. Então o dia que nós pudermos fazer essa troca tranquilamente, a gente, sem dúvida, vai ter uma vida muito mais feliz no futuro, porque sabemos, né, que hoje somos o que fomos e seremos o que somos hoje. Então, por que não conhecer? Por que não praticar? Por que não modificar? Não é verdade? Então, a nossa recomendação é sempre esta: todo o Evangelho, segundo o Espiritismo, toda palestra é pautada nos aconselhamentos, trazendo mensagens que nos chegam dos nossos mentores, dos nossos médiuns, e divulgar para que fixe na consciência das pessoas, para que apliquem no seu dia a dia para ser uma pessoa melhor. Sempre fazer o seu melhor hoje, enquanto não puder fazer melhor ainda. Eu sempre encerro com os 3 pilares do Mário Sérgio Cortella, que é querer, poder e dever. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Mas tem coisa que eu posso, mas não devo. Então, se nós pautarmos a nossa vida desta maneira, vamos estar sempre equilibrados, porque não vamos fazer nada a alguém que não queiramos que nos faça. Tá certo? Então, é essa a nossa participação de hoje aqui no Lar Cristão Maria de Nazaré. E para encerrar, vamos fazer uma pequena prece de coração, para que tudo isso fique coroado das energias positivas, para que a gente possa ser beneficiado e beneficiar todas as pessoas que assistirem e todos aqui presentes que não vemos. Mais uma vez, obrigado, Senhor Jesus, por ter nos propiciado a realizar esse trabalho espiritual. Queremos pedir que ampare a todas as pessoas doentes com a pandemia, ampare os nossos irmãos que estão morrendo, estão seguindo para o plano espiritual, e ampare a todos nós que estamos seguindo à risca os protocolos para evitar o contágio. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas, mas proteja a todos nós. Que assim seja, Senhor Jesus. Obrigado.